Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso grupo de estudos do Livro dos Espíritos. E hoje vamos dar continuidade aqui, que paramos na questão 478 que vamos iniciar hoje. E antes de começarmos, vamos fazer a nossa prece de gratidão. Gratidão aos nossos mentores, ao nosso anjo da guarda, todos eles que nos acompanham nessa jornada terrena, a Nossa Senhora, Mãezinha Santíssima, que nos envolve com seu amor todos os dias. A seu Filho, nosso Mestre Jesus, onde nos inspiramos pelo seu amor, pelo seu carinho, pela sua vivência, Mestre. E a Deus por essa oportunidade terrena de estarmos aqui reunidos. E com muito respeito e gratidão, pedimos licença para adentrarmos as questões de hoje, rendendo graças a Deus. Então, Gerson, você vai fazer a 478 para nós? Vamos lá, vamos começar aqui na 478. Uhum. Espera aí, pegar meu óculos. Pergunta: há pessoas animadas de boas intenções que não são menos obsediadas? Qual é o melhor meio de se livrar dos espíritos obsessores? Resposta: cansar sua paciência, não tomar conhecimento de suas sugestões, mostrar-lhes que perdem seu tempo. Então, quando vêm que não tem nada a fazer, eles se vão. Então, assim, eu pensei igual um traficante de droga que vai em cima de um adolescente e fica lá insistindo. Ah, experimenta essa droga. Oh, essa daqui é de graça, né? Eu te dou as de graça. E se esse adolescente, ou essa pessoa, pode ser adulto, que seja, né? Se ela não tiver uma boa estrutura, não tiver bons pensamentos, ele acaba caindo na tentação e experimentando a droga. E aí acontece o que acontece, né? Agora, se ele tem um bom conhecimento, uma boa estrutura, né? Como assim, fazendo um paralelo, como se ele vibrasse no bem, o traficante pode todo dia na saída da escola oferecer droga para ele, olha aqui, olha, é muito bom, você vai fazer assim, assim, assado, você se sente o super-homem e tal, e a criança, o adolescente nega, 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 fala, não, não quero, não quero, não quero, não adianta, não adianta. Uma hora ele se cansa e vai embora. Ele fala, não vou fazer negócio com esse moleque aí, deixa eu ir para uma outra freguesia, né? É mais ou menos assim. Agora, também tem algumas relações de obsidiados e obsessores que têm a ligação direta, que são circunstâncias de outras vidas, né? Pessoas que, em vidas passadas, pessoas que trocaram ofensas, um fez um mal para o outro, e aí um reencarna, e aí tem um momento que acabam se encontrando, né? Uma figura de obsidiado e obsessor. E aí, quando eles se reencontram, eles têm a possibilidade, né, de se retratar, né? Demonstrar um pouco a diferença que eu estou agora perto do que eu era, do mal que eu te fiz, né? Todo esse imbróglio todo aí, toda os motivos da
raiva que você tem para comigo, né? Então, assim, você enquanto encarnado, se você mostrar para esse espírito obsessor que um dia foi teu inimigo, que está aqui para retratar questões de vidas passadas, você demonstrando para ele uma conduta reta, agir com coração, agir com bondade, pensamentos positivos, ele vai ter duas situações. Uma, ou ele não entra na tua sintonia, não vai conseguir entrar na sua sintonia, porque ele vem numa sintonia de revolta, de querer retribuir o mal que ele recebeu, e você numa sintonia um pouco mais elevada. Tem essa situação, e a outra situação que eu entendo é que ele pode até chegar a você, mas ele observando que, pô, aquele cara que me fez o mal, aquele cara, enfim, tem todos aqueles adjetivos, não existe mais. Mudou. É uma pessoa que pratica o amor, pratica o bem, uma pessoa de conduta reta, né? É, pai de família, que seja. Ele acaba até se moldando também. Opa, ele mudou, né? Acho que eu também posso mudar. Que é o que a gente conversou nas questões anteriores, né? A influência dos espíritos é uma mão dupla. Tanto o desencarnado influi no encarnado, quanto o encarnado no desencarnado. Então, assim, pegando um pouco do que a gente estudou nas questões anteriores, é isso que eu entendi nessa resposta, nessa questão e nessa resposta. O filme do Divaldo, né, tem um bom exemplo, né? Que ele é uma pessoa que se evoluiu, né? Cada vez mais pregou, fez o bem, e o tempo todo, a vida inteira, até o finalzinho, não, ainda está vivo, né? Mas um longo período da vida dele, ele foi obsidiado, né? É, Até que ele aceitou a mãe do obsessor e realmente esse obsessor aprendeu com ele e mudou, né? Então esse obsessor, ele, Divaldo não afastou ele da vida, apenas deu ele bons mudou. exemplos a vida inteira para que ele se transformasse. Então foi um ato muito grande, de uma caridade muito grande dele, né? Porque no final ele aprendeu, o obsessor se evoluiu também, que é o sentido da vida, né? Que é Bem isso, lembrado. tanto encarnado como desencarnado, como você falou na questão anterior, lembra na aula passada, que na verdade é a mão dupla, né? Que você acabou de falar, os dois lados, né? Então é um bom exemplo do Divaldo, né? Sim, é muito interessante essa pergunta aqui de Kardec, porque não propriamente dito assim sobre a possessão, sobre a subjugação ali. Mas vocês já ouviram aquela frase assim, ai, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece? Me lembrou muito isso aqui, essa questão, né? Porque Kardec, ele quer saber, as pessoas com boas intenções que estão caminhando, mas mesmo assim são obsediadas, né? O que se faz? Então, o que tem que fazer para manter esses espíritos afastados? E esse exemplo aí que você deu do Divaldo, é ótimo. O exemplo que o Gerson deu também dos traficantes ali insistindo. Então, o que tudo isso demonstra? É a persistência no caminho reto, no caminho do bem, porque a gente já tem o discernimento do que é certo e do que é errado. A gente já nasce com isso e vai desenvolvendo conforme a gente vai se evoluindo, como materialmente mesmo, né? O físico, porque a parte intelectual vai evoluindo. Então a gente já tem esse discernimento do que é o bem e o que é o mal. Então, olha só. A pessoa vai, quando ela
aceita, por exemplo, ali as ofertas do traficante porque deu brecha, né? Deu brecha, abriu um canalzinho ali. E a mesma coisa, aí a gente pega o exemplo do Divaldo, porque olha só, ele continuou persistente no caminho, ele não desviou por causa dessa obsessão. E olha só, ele tanto que continuou que quando ele recebeu aquela criança, era a mãe do obsediado em outras vidas, né? Em outras existências, em outra reencarnação. Mas ele continuou fazendo bem. E aquele espírito, como é que ele se afastou? Pelo bem, porque pelo amor. É pelo amor que ele deixou de obsediar ali Divaldo. Então, olha só, quando se caminha nesse caminho reto aí, esse obsediado, gente, ele pode se afastar, como também pode virar um amigo. Olha que interessante, né? Olhar por esse lado. Então, por isso que é importante a gente sempre, como que a gente no dia a dia vai se manter afastado desses espíritos? Pela nossa determinação de nossa evolução, sempre. Isso é eterno. É estudar, é ir tomar um passe, é se apropriar de boas leituras, boas conversas, não se envolver em fofoca, em mimimi, sabe? Então, tudo isso, é aquele trabalho perseverante de olhar que cada criatura que aparece diante de nós, cada um está no seu processo evolutivo. Cada um. Porque o obsediado, para a gente ser obsediado, não precisa estar desencarnado. De encarnado ou desencarnado. Então, assim, é entender que cada criatura está aqui para evoluir assim como nós também. Então, assim, e se manter também pela oração, a oração sincera, aquela oração que você conversa, porque eu não digo nem que a oração é um remédio, mas ela é um curédio, né? Não é o remédio, não é o que remedeia, mas é o que cura. Então eu chamo de curédio a oração. Eu, Então, eu sou sempre vivo, né? Dessa obsessão quando eu parei de fumar, o quanto eu fui obsidiada, o uhum, tempo todo, né? Porque foram muitos anos. sim, Então, eu sou um exemplo vivo e me remete a Jesus no deserto. Quanto foi o tempo todo também, e, né? Numa força incrível do mal, né? Em cima dele, porque o mal sabia quem era ele, né? Então, o quanto ele resistiu é o exemplo para qualquer um, né? Qualquer pessoa tem que se mirar nesse exemplo é isso aí. para Porque fugir. Fugir, não, para orar, vigiar, melhorar, evoluir, são as né? nossas ações, não é, Suzeli? Ah, é, sim. Sempre. Então vamos lá. A 479 Kardec pergunta: a prece é um meio eficaz para curar a obsessão? Já até conversamos um pouquinho. A espiritualidade responde: a prece é um poderoso socorro para todos os casos, mas sabei que não é suficiente murmurar algumas palavras para obter o que se deseja. Deus assiste aos que agem e não aos que se limitam a pedir. Cumpre, portanto, que o obsedado faça de seu lado o que for necessário para destruir em si mesmo a causa que atrai os maus espíritos. Gente, aqui a gente tinha que ler, reler e só refletir, porque aqui eles já disseram tudo. A prece, ela é poderosíssima em qualquer situação, qualquer. Mas não adianta a palavra bonita e a prece repetida, a prece já feita, da boca para fora, são somente as palavras que estão ecoando ali.
O que importa é ali o seu interior. E olha o que a espiritualidade coloca, gente. Deus assiste os que agem. Lembra da fala de Jesus? Levanta-te e anda-te. Não é, ó Deus, ó vida, é assim mesmo, eu vou ficar aqui e vou esperar. Não. Deus espera de nós o quê? Que a gente age e não somente a gente faça oração repetida e só pedir, 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 pedir. Vamos lembrar também de agradecer. A gratidão, gente, é a porta aberta para o bem. Agradecer as mínimas coisas, as coisas mais simples da vida. Gratidão pelo dia de hoje, gratidão pelo sol, gratidão pelo estudo do livro dos Espíritos, gratidão pela Suzeli que está aqui, gratidão pelo Gerson que está aqui, gratidão a todos que vão nos acompanhar pelo canal do YouTube, do Facebook, do CEF. E não esqueçam de dar um joinha, gente, porque quando dá um joinha, todo esse estudo vão chegar a mais e mais corações. Então, olha só. É tão interessante porque aqui a gente precisa perceber que em cada um de nós a reforma íntima, essa reforma interior, ela é constante e é um processo, é um pouquinho por dia, por isso que o autoconhecimento, o melhoramento de nós mesmos, é isso que nos leva à evolução espiritual. Então não adianta, como eu disse lá naquela frase, ficar pensando, eu rezo, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Então você está rezando direito? Como é que você está rezando? Então, bora refletir sobre isso, porque o que é orar, gente? Orar já vem, ó, oralidade. E quando a gente fala de oralidade, é a conversa. É a conversa com o alto, é a conversa com o divino, é a conversa com a espiritualidade amiga. Então é isso que a espiritualidade nos faz refletir. E não adianta falar assim, eu sempre faço a mesma coisa e nunca tenho resultado diferente. Então, será que essa mesma coisa que você faz, essa mesma prece, tá legal? Então, vale a reflexão aí para todo mundo. Excelente. Essas questões aqui, né, gente? Olha, dá para a gente conversar um montão. Lembrando que a oração, né, não é uma receita pronta, né? É a sua conversa íntima. Quando quiseres orar, entra no seu quarto, entra no seu íntimo e tem a conversa íntima, né, com Deus. Chico dizia: a oração de uma mãe arrebenta as portas do céu, e tão poderosa, né? Mas nesse sentido, não de ficar pedindo, eu quero que o meu filho seja rico, eu quero, né? Não é por aí, mas aquela oração, aquelas palavras sinceras de dentro de você, né? Essa é a verdadeira oração. Perfeito. Vamos para 480, Suzelen? Sim. Então, 480. Que se deve pensar na expulsão do demônio de que se fala no Evangelho? Resposta: isso depende da interpretação. Se chamais demônio ao mau espírito que subjuga um indivíduo, quando a sua influência for destruída, ele será verdadeiramente expulso. Se atribuis uma doença ao demônio, quando a tiverdes curados, direis também que expulsaste o demônio. Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa, segundo o sentido que se der às palavras. As maiores verdades podem parecer absurdas quando não se olha senão para a forma e quando se toma a alegoria pela realidade. Compreendei bem isso e procurai retê-los, que é de aplicação geral. Então, eu entendi assim, tudo depende
da nossa interpretação, do nosso entendimento, da nossa evolução. Então, a sintonia no bem vai afastá-lo. Se eu atribuo as minhas doenças ao demônio, quando eu me curo, eu acho que eu os destruir. Na verdade, é um engano, porque quando eu me curo, fui eu que tomei as minhas atitudes de me tratar em todos os sentidos, né? Físico, com os médicos, com as medicações, espirituais, com as orações, com as minhas atitudes. Nem tudo, na verdade, é demônio. Então, vai depender muito da nossa interpretação. Então, hoje, na doutrina espírita, a gente entendeu que os demônios, na verdade, são os nossos irmãos. O que chamamos de demônios são aqueles espíritos inferiores, né? Que foram nossos inimigos em vidas passadas, né? Que hoje se chama de demônio. Então, que nós, na verdade, nós temos que amá-los, temos que dar os bons exemplos, aquilo que falamos na questão anterior do Divaldo, né? Que a vida inteira ele deu os bons exemplos, ensinou o obsessor. Então, curar a criatura é você amá-los, é você agir no bem, para que ele aprenda, ou ele vai se afastar, ou ele vai aprender. Então, demônio não é aquilo que muitas igrejas colocam como aquele chifrinho, ou como o Gesso colocou, que se grita, que se... Eu acho assim que o espírito inferior, ele muitas vezes ele até vai se afastar do obsessor, por tanto grito que houve, né? Vai esperá-lo lá na porta. Assim como na porta do CEF também, quando a pessoa não tiver atenta, porque ninguém vai tirar um espírito inferior se a pessoa não quiser. Então, por que o espírito vai se cansar, vai se afastar ou vai aprender? Quando a pessoa, na verdade, ela começa a fazer a sua reforma íntima, começa a ter as ações no bem, começa a ter sintonias positivas, elevadas, tudo isso vai enfraquecê-lo, né? A ponto dele estar ali aprendendo. Então, Jesus fazia muito isso, né? Vai e não peques mais. O que Jesus fazia? Com a sintonia dele, ele curava, ele afastava, mas para isso ele era Jesus, né? Nós não somos Jesus, mas podemos sim afastá-los ou ensiná-los, né? Como é feito na desobsessão, através do nosso amor, do nosso apoio, do nosso entendimento, da tentativa de conversar com eles, né? Tudo isso é feito num centro espírita, desde que seja um centro sério, um trabalho sério, né? Aí sim. Então, na verdade, demônios vêm desde séculos e séculos com uma noção bem alegórica, né? Como ele coloca aqui no texto, né? Daquela coisa, anjo caído, chifrinhos, tem várias alegorias ali, que, na verdade, a doutrina espírita não ensina a nós isso, né? É ensinado a nós que nós só poderemos não destruí-lo, e sim amá-los através das nossas atitudes, da nossa reforma íntima, dos nossos pensamentos positivos, das nossas orações, como estávamos falando há pouco, né? Aquela oração sincera. Podemos orar sim pelos nossos obsessores, por que não, né? As Uhum. pessoas têm medo, né? Não devemos ter medo. Devemos ter o respeito de entendê-los que são os nossos irmãozinhos e aprendermos a amá-los para que eles mudem, que todos seremos anjo um dia, não é isso? Então, se todos seremos anjo, ele também será, desde que cada um a seu tempo e a sua maneira e a vontade de Deus. Foi isso que eu entendi. Muito bem explicadinha aí, Suzelene.
Porque aqui a espiritualidade, ela faz a gente refletir aqui ele traz um raciocínio, porque depende muito da nossa interpretação, como você bem disse, a palavra demônio tem vários sentidos, dependendo da época, dependendo da crença, da religião, né, de que cultura, de que povo era. Porque não, não sei se algum de vocês aí também já viu, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando tem aquela parte introdutória, tem o Kardec que coloca ali uma parte daquele estudo ali do socrático, né? Então, que tem a palavra daimon ali. Então, muitos colocam ali como daimon, que pode ser o daimon grego, da mitologia grega, que pode representar ali, são entidades ligadas à natureza humana mesmo, como a loucura, a ira, a tristeza, ou seja, o lado negativo. Hã? Aquelas aquelas emoções, sentimentos que precisam ser tratados, que ainda não tinham sido tratados. E também tem alguns dogmas que Daimon também pode ser aqui guias espirituais, fontes de inspiração. Então vai muito de como a gente faz a interpretação, porque ele fala, se acreditas que é um, um espírito que está obsediando, e ele vai ser livrado, então ok. Se você acredita que é uma doença e vai ser curado, também ok, né? O importante é que a gente tem que saber é que essa palavra expulsar o demônio, quando se fala na Bíblia, né? Jesus expulsou o demônio. O que faz isso a gente refletir? Se a gente for na etimologia mesmo da palavra demônio, o que que é o demônio? Demo vem de democracia. O que que é democracia? É o povo. Então Jesus expulsou o quê? O povo, né? Então, assim, aquilo que precisava ser expulso. Então, tudo ali é também uma forma de interpretação, de acordo com a época, de acordo com os conceitos que temos, com a vida religiosa, sim. Por exemplo, nós, a doutrina espírita, então, o que que a gente entende? Que não, demônio é aquele espírito ainda inferior. Como a gente até, em uma das questões aí, eu trouxe aquele exemplo, num dos estudos que eu estava fazendo, na época lá do nazismo, que tinha uma enfermeira que quando as judias iam ter bebê, o que que ela fazia? Ela prendia, ela amarrava as pernas das mulheres. O demônio precisa ser desencarnado? Não. Então, assim, vale essa reflexão, porque expulsar o demônio é o que a espiritualidade nos coloca aqui. É se curar. É sair dessa sintonia do espírito inferior. Então, e tudo vai depender dessa nossa interpretação, como a gente falou, das crenças, dos dogmas. Então, assim, se a gente pegando todo esse estudo aí de possessão, né, de subjugação, tudo isso aí nos faz refletir que a gente deve seguir sempre nesse caminho reto. Pegar esse exemplo do Divaldo. Ah, mas Divaldo é o Divaldo. Não, ele é uma pessoa comum, que também está no seu processo evolutivo. Que também nós, assim como ele, vamos ter várias reencarnações. Cada um é fazer da sua reencarnação o melhor que pode. E olha só, gente, estamos chegando aqui ao finalzinho do nosso estudo. Como é bom estudar em grupo e que todos nós aqui fiquemos com a luz de Jesus em nossos lares e em nossos corações. E até o próximo encontro. Com fé em Deus, gente. Tchau, tchau.